Bom, a próxima coisa que tem pra gente aqui é sobre a flotilha humanitária com ajuda a Gaza, que foi interceptada por Israel. Essa é uma outra coisa que tem acontecido com... não exatamente a flotilha humanitária sendo interceptada, que eu tenho a notícia, essa aqui foi a segunda, mas essa guerra que não acaba nunca mais, né? O Trump prometeu que ia acabar com ela rapidão, e aparentemente é mais complicado do que ele pensou, né? É uma questão de décadas, né? Ele disse que acabaria com as duas guerras, as primeiras 72 horas, acho, de governo. E, obviamente, isso não ia acontecer, mas aí dá pra dar um desconto, ele tá exagerando, é uma figura de linguagem. O fato é que não será tão fácil acabar com essa guerra, nem mesmo com a aniquilação total da população palestina e a tomada pelos Estados Unidos e por Israel da faixa de Gaza, né? Que, aliás, foi uma intenção que foi declarada, tanto pelo governo israelense quanto por Donald Trump. É claro que não é simples. Tem uma população ali, tem 2 milhões de pessoas morando que não tem para onde ser levadas, que não dá para você colocar 2 milhões de pessoas num campo de concentração ou simplesmente dizimar uma população inteira, né? Seria um escândalo. Eu gosto de me dar o direito sempre de duvidar de números que vêm da autoridade palestina, que na verdade é o Hamas. Eu não acredito em nenhum número. Se eu mostrar para vocês, por exemplo, a foto das cidades japonesas... Mas você não acredita no número da população de Gaza? Não, no número de mortos que eles colocam, principalmente mulheres e crianças. Eu acho que é um número inflacionado pela autoridade. Porque, e aqui não é nenhuma grande meditação a respeito disso, mas existe muita mentira, muita propaganda, e o Hamas é um grupo muito forte nisso, né? Quando ele se vincula com a extrema esquerda, você vê que, por exemplo, até a reitora da Unicamp agora está tomando medidas, usando Israel como símbolo do genocídio, falando que não vai ter... Ela tomou alguma medida agora, eu não sei se tem a ver com algum curso, alguma coisa, que ela cortou relações com Israel e mostrando essa predisposição, né? Não é nem um pouquinho... É tudo muito previsível. Mas se eu te mostrar a foto das cidades japonesas, na época da Segunda Guerra Mundial, completamente bombardeadas, 90% bombardeadas, e se eu falar para você que a maioria da população não tinha morrido, você não vai acreditar. Entendeu? Eles jogam muito com isso. Você vê um lugar todo explodido, você fala, não, pelo menos metade das pessoas que moravam aqui morreram aqui. E essa presunção também ela é imbecil, porque tem várias coisas que acontecem em Israel, tanto avisar bombardeio, até com a seriedade do exército israelense e das forças de defesa, sabe? Infelizmente, a nossa imprensa e o PT também, eles fazem sempre ódio de coro a Gaza, a Hamas. É um negócio... A gente nunca viveu um período tão antissemita na nossa história, na minha opinião. E isso é fortalecido principalmente pelo governo Lula. Tu chama de antissemita porque a percepção pública estaria sendo direcionada contra... Não, é deliberadamente antissemita. Povo judeu. É do mar ao rio, né? Mas isso é um grito de guerra. Palestina livre. Isso daí é a obliteração do Estado de Israel. Do mar ao rio é a faixa inteira de Israel. Isso é um grito de guerra. É a faixa inteira de Israel. Mas não tem imprensa defendendo isso. Mas que imprensa é essa que você está vendo? Tem imprensa defendendo a destruição de Israel? Eu ligo na Globo News, eles estão chamando Israel de Estado terrorista. Não, mas o governo de Israel tem cometido terrorismo de Estado. A conclusão da ONU, até o Papa falou em genocídio. Ilegalidades e erros judiciários. Mas explique que o Supremo tem a ver com isso. Eu quero saber aonde começa o terrorismo com você. É quando pega uma pistola e um fuzil? Onde começa o terrorismo? Não tem terror judiciário aqui no Brasil? Mas o que tem a ver o judiciário com Israel? Eu quero saber. De Israel. Eu tô aqui tentando achar sua régua moral, porque o terrorismo do Hamas, a gente não vai bater nesse ponto. A gente vai falar da reação de Israel. A gente bate no terrorismo de Israel, do Hamas? A gente bate no terrorismo do Hamas. E a resposta de Israel não pode existir? Claro que pode existir, mas a resposta já passou do ponto virou há muito tempo. Então aonde que passou do ponto? A partir de qual bombardeio? Eu não faço a menor ideia. A partir do momento que você destrói uma cidade inteira... A narrativa é você destruir uma cidade inteira. O presidente dos Estados Unidos postar um vídeo em que aquilo vira um resort com uma estátua dourada dele. Vai deixar de ser terrorista, então? Vai deixar de ser um Estado terrorista a partir de qual momento que a imprensa decidir? Que imprensa? Que imprensa é essa que você está acompanhando? Eu quero saber qual que é a definição de Estado terrorista. A definição de Estado terrorista é o Estado que promove o terror usando agora a máquina do Israel Estado. virou promotor de terror?
Nesse momento, sim. Ah, é? Agora? O ataque nesse à Gaza, momento? nesse momento, Agora. sim. É um Estado terrorista. É um Estado terrorista. E quando ele vai parar de ser? Não o Estado de Israel, o governo do Benjamin Netanyahu. O que o governo tem que fazer para parar de ser terrorista? Seguir as mínimas regras de uma guerra, porque as guerras possuem regras. Corredor humanitário. Sim, ofereceu já. Os países não querem. Os países não querem. Corredor humanitário não é você jogar uma massa de população. Aí tem corredor e daí não vale. Isso aí é deslocamento de massa. Okay. Isso aí se encaixa na definição de genocídio, não é corredor humanitário. É a permissão de entrada de víveres, permissão de entrada de água, de comida. As pessoas estão sendo baleadas da fila da água. É a permissão da entrada da imprensa. A gente não confia nos números do Hamas? Eu também não. Mas que outros a gente tem? Não há imprensa. Eu não confio. Em Gaza nesse instante. Eu não confio nem na São regras básicas. Palestina. Mesmo a guerra tem regras. E Israel não tá. O governo do Netanyahu, não Israel, não segue as regras básicas, os protocolos de guerra que o próprio país assinou. Ok. E isso é a definição de um Estado terrorista. Não, eu não gosto de fazer essa definição porque você não vai gosta, saber. Mas é assim. Não, porque você não vai saber quando desconceituar isso daí. Você não vai saber. Vai quando ser as regras arbitrário. de guerra foram seguidas. A guerra é justificável, a resposta é justificável, a imprensa diz isso. Todos disseram isso. Não há ninguém defendendo a destruição do Estado de Israel. Ninguém. Você está pegando ali o que um manifestante, uma adolescente segura numa placa e tentando transformar numa ideia da imprensa, cara. Eu tô pegando ostensivamente a Unicamp, falas do governo brasileiro, sinalização de apoio ao Hamas pela galera do Boulos, pela galera do PSOL, que estava em Ministério de Direitos Humanos, que viu a galera do Hamas estuprando e matando mulher e criança e postou sobre isso, tirando sarro. Quem fez isso? Em 2023, o Sayaz lá, o cara que era do Ministério de Direitos Humanos, que estava fazendo reunião com todo mundo do alto escalão do PT ainda. Quem fez? Então, que post ele fez tirando sarro disso? O post da mulher que tava... Ele ainda falou da calça dela que tava toda borrada. Aquela mulher que foi colocada no camburão. Tem razão. É um erro individual. Agora, você vai transformar isso num comportamento de toda a imprensa do Brasil? Não, imagina, todos os discursos do Lula, toda a postura do Lula. O que tem a ver? O Lula está falando da imprensa. Eu tô falando do Lula e da imprensa. A imprensa coberta isso. Eu não vi nenhuma... Eu sou esquerdista, né? Eu não vi nenhuma matéria da Globo falando sobre Israel sem carregar a tinta como Estado terrorista, que nem você carregou agora. A partir do momento que você chama de Estado terrorista e depois você faz uma pseudo-correção falando não é Estado, é governo... O governo está praticando terrorismo. Aí você fala, tá, então a gente está trabalhando com o conceito fluido que você criou. Israel não é um Estado terrorista. O governo israelense está... Não, o governo nesse instante está praticando terrorismo de Estado. Israel é um Estado legítimo, aliás, um Estado admirável. Morei em Israel e gosto muito do país. Admiro muito e me dá muita tristeza ver o que está acontecendo naquela região. Agora você parece que já elegeu o mocinho e o bandido da história. E não consegue ver nenhum exagero, e o Hamas pelo tem menos. que ser obliterado. O Hamas tem que ser obliterado da mesma forma que o PCC tem que ser obliterado. Estamos de acordo. Tem que obliterar. Mas foi aquela criança de 9 anos que mas é demagogia. Você tá foi falando, aquela senhora que estuprou uma mulher? Mas, de novo, aí da mesma forma que você me acusa... Porque parece que a selvageria do Hamas vale e a então, selvageria de Israel não. Mas da mesma forma que você me acusa de pegar um caso de algumas pessoas que orbitam o alto escalão do PT e falar que isso não é o PT inteiro ou que a imprensa não é a imprensa inteira, você tá pegando a historinha demagógica que provavelmente alguém contou pra Greta, pra ela vestir a camiseta do Marielle Vive e ir na flotilha aqui oferecer ajuda a Gaza, entendeu? Financiado por Hamas. Operação financiada pelo Hamas.